Boa noite, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Graças a Deus. Lucas, capítulo 7. A nossa meditação antes da oração nesta noite será neste capítulo. O centurião de Cafarnaum. Tendo Jesus concluído todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Amém. Querido Deus, Pai Celestial, obrigado, Jesus, por esse momento, por esta oportunidade que o Senhor permite a nós estarmos reunidos na Tua casa em torno da Tua palavra. Diante do Senhor, Pai, nós suplicamos que o Senhor nos conceda um culto maravilhoso. Abençoa cada irmão e irmã que veio à Tua casa. Os que não puderam vir também, Senhor, abençoa, guarda, protege e livra do mal. E aos nossos irmãos queridos e ouvintes que sempre estão conectados conosco, abençoa cada um, fortalece. Que nós possamos ter um momento especial na casa de Deus nesta noite. Pai querido, recebe a leitura, a meditação da Tua palavra, os louvores, tudo que vai ser ministrado aqui nesta noite na casa do Senhor, é para a honra e glória ao Teu nome santo e precioso, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém, Senhor. Sentai-vos. Vamos cantar para Jesus. É o hino A Vitória de Meu Rei. 291 do nosso hinário.
quando lá do céu descendo para os seus, Jesus voltar. 2:9:1. Graças a Deus. Quando lá do céu descendo para os seus, Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e de seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Graças a Deus. Rejeitado foi Jesus, meu Salvador. Desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Aleluia! Graças a Deus. Do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, cidade de Deus, vamos cantar este hino. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar. É o 315 do nosso inário. Sião, cidade tão linda. Aleluia. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos à glória.
daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, eis a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá. Glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavarão suas vestes no sangue da expiação, renunciarão suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu tem poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria da mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Eu quero mais 405. Eu quero mais do teu Espírito. Glória a Jesus. Aleluia. Andei pelo caminho do pecado, mas Deus com seu amor mudou o meu estado. Hoje sou feliz, não olho para trás. Por isso eu peço a Deus, do Espírito Santo eu quero mais e mais. Amém? Aleluia. 405. Andei pelo caminho do pecado, mas Deus com seu amor mudou meu estado. Hoje sou feliz, não olho para trás. Por isso eu peço a Deus, do Espírito Santo eu quero mais e mais. Eu quero mais do teu Espírito, do teu Espírito eu quero mais. Eu quero mais da tua graça, quero mais da tua glória. De ti, Senhor, eu quero mais. Hoje sou feliz. Nas horas de angústia, Deus vem me consolar.
quero mais e mais. Eu quero mais do teu Espírito, do teu Espírito eu quero mais. Eu quero mais da tua graça, quero mais da tua glória. De ti, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais do teu Espírito, do teu Espírito eu quero mais. Eu quero mais da tua graça, quero mais da tua glória. De ti, Senhor, eu quero mais. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos ver se nós louvamos o Senhor com o hino número 12. Número 12. Deixa-me ver aqui. Tudo de graça. Número 12. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. A salvação que eu tenho é de graça. A cura que Jesus me deu é de graça. E a morada que eu tenho no céu é de graça. E a passagem para ir ao céu também é de graça. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Quem já bebeu d'água que Cristo dá, tem vida eterna e sede jamais terá. E esta água é só em Jesus que acha. Vem, meu amigo, Jesus quer te dar de graça. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Aleluia! É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, vamos ver Jesus está nos ajudando mais e mais nesta noite. Número 106. Vamos ver se nós tem voz para louvar ao Senhor com este hino. Está findando a lida terreal.
Fim da lida terreal, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Esta vida tão gloriosa do outro lado do rio. Graças a Deus, hei de ver meu Redentor. Redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador. Os sinais dos cravos hei de contemplar. Amém? Vamos ver se nós canta. Se a gente errar, a gente começa de novo e Deus nos abençoa. Fim da lida terreal, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó que elevo divinal, o seu rosto a contemplar, no sepulcro do dia perenal. Como então meu coração, ó, não há de ali louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto não se encontrará. Entre canto angelical a meus passos de guiar, perto cimo e perto eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Amém, Jesus. Graças a Deus. Ó que elevo divinal, o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, ó, não há de ali louvar, pela graça e pela compaixão celestial que ele tem por nós. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos para as ofertas nesse momento.
Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos louvar a Deus com mais um hino do nosso hinário, bastante conhecido da igreja. É o 181. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. Aleluia! 181 do nosso hinário. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando a Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, se a ti de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus, bem-aventurado que confia no Senhor. Abraão confiou, Abraão creu. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós vamos encerrando por aqui, nesse momento, os louvores. Vamos meditar um pouquinho, irmãos, aqui na leitura onde nós lemos Lucas capítulo 7, o centurião de Cafarnaum. Graças a Deus. Deus abençoe nossos irmãos, nossos ouvintes, cada pessoa, cada irmão, amigos que sempre estão conosco, nos ouvindo, nos assistindo. Sejam bem-vindos nesta noite, no nome precioso de Jesus Cristo. Aleluia! Tendo Jesus concluído todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente. Estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe um ancião dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Jesus, aonde ele encontrava um enfermo, ele curava. Aonde ele encontrava um endemoniado, aqueles espíritos eram expulsos. Aonde ele encontrava um morto, aquele morto era ressuscitado. Aleluia! E aí estava este homem doente. Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião, uns amigos. Para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Enquanto um homem que tinha respeito pela palavra de Deus, ao convidar, mesmo que ele estava com um servo doente, vejam só o que foi que o outro fez. O outro arrumou um banquete, arrumou uma festa e disse: eu vou convidar ele para ele ser desmoralizado aqui dentro. Aí disse: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faze isto, e ele o faz. Ali era honra para os dois, para quem mandava fazer e para aquele que obedecia. Ah, eu não vou fazer porque você não manda em mim? Não. Nós estamos sujeitos às autoridades.
E aí, ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele e, voltando-se, disse para a multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Porque ele disse, o centurião disse: diga somente uma palavra. Não era preciso Jesus orar. Apenas uma palavra e o meu servo ficará são. Glória a Deus. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Então, logo mais na frente, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos. Muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levaram um morto. Levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Era uma viúva, único filho, e com ela ia uma grande multidão da cidade, acompanhando. E Jesus, vendo aquilo, ele sentiu uma grande compaixão. Agora veja só, Jesus, tendo compaixão daquela mulher viúva, o seu único filho, será se ele não ajudaria aquela mulher com o seu filho? E com ele ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Como não chorar? O seu único filho morto ali? Mas Jesus, ele é o acalmador, ele é o consolador. Ele consola seus filhos, ele consola suas filhas quando estão angustiados, quando estão com as suas almas chorando. Ele lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Aleluia! Ele disse: levanta-te. E o defunto assentou-se. Graças a Deus. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. Oh, que alegria para aquele povo que estava ali. Oh, que alegria para aquela mãe que estava chorando. Foi consolada por Jesus. Graças a Deus, quando encontrou Jesus, pode ter certeza, meus irmãos, meus ouvintes, que ela estava esperando a ressurreição do seu filho. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. Como não se apoderar? Como não se apoderar ali o temor, a alegria, a felicidade de ver uma mãe, uma viúva chorando pelo seu único filho, e aí encontrar-se com o dono da vida. Eu tiro a vida, eu dou a vida, mas eu posso tomar, e ninguém escapará da minha mão. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós.
agora reconheceram que ele era profeta. E Deus visitou o seu povo. Amém? E graças a Deus que na última era da igreja, Deus visitou o seu povo aqui na terra com um profeta chamado William Marion Branham, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. A mensagem que está posicionando a igreja para ficar com a palavra, na palavra. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Aonde João estava? Preso, no cárcere. E eles anunciaram essas coisas a João. Então, o que foi que João fez? Chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Porque Jesus curando, Jesus ressuscitando, não, esse é aquele que eu estava esperando. Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidades e males e espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Amém? Aonde é que os ricos estão nesta hora? Estão preocupados com as suas finanças. Estão preocupados com o tanto que vendeu hoje, com o que deixou de vender hoje. Aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado, disse Jesus, é aquele que em mim não se escandalizar. Tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João. Será se Jesus falou bem de João? Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem trajado de vestes finas? Não. Os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Era um profeta lá pregando. Aí Jesus disse: Este é aquele de quem está escrito: Envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho.
Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os cobradores de imposto estavam ali ouvindo. Muitos criam, muitos balançavam a cabeça dizendo é verdade, mas outros também balançavam a cabeça ao contrário, dizendo é um enganador. Todo o povo que o ouviu e até os cobradores de impostos justificaram a Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Amém? Graças a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não tendo sido batizados por ele. É o que acontece com os denominacionais, com católicos, quando ouvem a verdade referente ao batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não se submetem à palavra, são incrédulos, porque fazem parte de um sistema denominacional chamado denominação, e eles acham que a minha igreja é maior, a minha igreja tem não sei quantos milhões de membros. Irmãos, isso diante de Deus não quer dizer nada. Deus não está preocupado em quantidade, não. Ele não está preocupado em igreja lotada, não. Ele está preocupado é com a minha alma, com a sua alma. Uma alma vale mais do que 10.000 mundos. Ainda bem, graças a Deus, que a salvação é individual. Esforça-te, meu irmão, esforça-te, minha irmã, esforça-te, meu ouvinte, nesta noite. Aleluia! A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros. Tocam-vos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não chorastes? Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigos dos cobradores de impostos e dos pecadores. E mesmo assim, foi zombado, foi criticado, foi cuspido. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aí chega um fariseu. Chega um fariseu para Jesus e disse que comesse com ele. E lá se vai Jesus na casa do fariseu. Olha aí com quem ele está. Olha aí com quem ele anda. E Jesus entrou na casa deste homem. Jesus entrou. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa.
tomou lugar à mesa, e certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por trás, detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que eu tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, ele saberia qual é esta mulher que está lá. Ah, meus irmãos, será se Jesus não sabia? Será se Jesus não sabia quem era aquela mulher que estava lavando os seus pés ali? Sabia sim. Ele não recebeu o beijo de bem-vindo? Não recebeu as boas-vindas? Ali aquele fariseu criou uma armadilha para pegar Jesus. Mas graças a Deus que aquela mulher teve um encontro com ele. E aí ele disse: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é pecadora. E Jesus disse ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Oh, quando Jesus chamou a atenção do fariseu, como ele ficou orgulhoso porque Jesus chamou a atenção dele. Ah, Jesus me chamou para conversar comigo. Dizia a mestre, disse: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Simão lhe respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, rogou com lágrimas os meus pés, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Olha, imaginem só, meus irmãos e ouvintes, o fardo que foi tirado sobre aquela pecadora neste dia. Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? Será se eles não viram aonde nós lemos aqui atrás o que Jesus fez? Curou, ressuscitou, mandou os discípulos ir dizer a João aqui que os cegos ouviam, os leprosos eram purificados, os surdos ouviam, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Será se esse povo que estava ali na casa do fariseu não sabia quem era Jesus?
Eles sabiam, mas é porque no meio daquele povo, o nome de Jesus Cristo era difamado. Ele levava nome de filho ilegítimo. Diziam que ele era filho de uma mulher sem marido. E quando Jesus chamou a atenção do fariseu, o povo ficaram olhando para ele e entre si perguntando: quem é este que até pecado perdoa? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Amém? Aí ela foi em paz, graças a Deus, os meus pecados foram perdoados. Que coisa maravilhosa para um homem, para uma mulher, saber que nós ainda temos essa oportunidade de parar diante de Deus e receber o perdão de nossos pecados, aceitando Ele, reconhecendo Ele como nosso Salvador, como nosso perdoador, como nosso curador. Nós ainda temos essa oportunidade, mas irmãos, mais ouvinte, vai chegar o dia que você vai querer, que você vai desejar, mas a porta da graça se fechou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Se o Senhor permitir, no sábado à noite, nós estaremos aqui na casa de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa hora maravilhosa que o Senhor permitiu a nós vir à tua casa nesta noite. Esta meditação aqui, ó Pai, tão rica, tão profunda. Jesus não foi bem-vindo, Jesus não foi recebido como deveria ter sido. Ali na casa do fariseu, Senhor, mas aquela mulher pecadora, aquela mulher de má fama, sabia quem era ele, por isso que ela teve aquela oportunidade. Ela correu aos pés dele, não pela frente, por trás, mas fez o que agradou ao Senhor, fez o que Simão não fez, o que aquele homem fariseu não fez. Oh Deus, e os seus pecados foram perdoados. Ela recebeu perdão do Senhor. Oh Deus, perdoa nossas falhas também, perdoa nossas fraquezas, ajuda a tua igreja a caminhar firme, a marchar firme, olhando somente para ti como o autor e consumador da nossa fé, ó Pai. No nome bendito de Jesus Cristo, abençoa cada pessoa que pairou nesta noite para ouvir a Tua palavra. Cada um de nós necessitamos do Senhor. Cada pecador na face da terra precisa do perdão do Senhor para que possa herdar a vida eterna, ó Pai. Até quando vão continuar brincando de religião? Brincando, dizendo que a vida que está vivendo longe da palavra está agradando ao Senhor. Até quando, meu Deus?
A humanidade vai se despertar para buscar a tua face, para clamar ao Senhor, para pedir misericórdia, para pedir perdão pelos seus pecados. Quando vai ser, ó Pai? A porta da graça está para se fechar, a misericórdia está para cessar. Ó Deus maravilhoso, obrigado por tudo, Pai. Abençoa cada ministro, cada irmão, cada filho de Deus, cada filha do Senhor, cada irmão, cada irmã, meu Deus, que está procurando viver a Tua palavra, procurando viver este evangelho puro, este evangelho que não tem sujeira, não tem interpretação humana, ó Pai, a Tua palavra viva, que quando o homem crê, ela faz efeito, quando a mulher crê, ela faz efeito na vida de cada um, ó Pai. Isso é Deus agindo, é o Deus vivo que nós servimos, é o Deus vivo que nós cremos. Aleluia, Senhor. Glória ao Teu nome, ó Pai. Ajude a cada um, abençoa nosso pastor, por onde estiver nesta noite, cubra ele com a sua graça, com a sua misericórdia, ajuda o teu povo, ó Pai, que nós tenhamos uma boa noite, um sono reparador, e sábado à noite, ó Pai, permita-nos, ó Senhor, nós estarmos juntos aqui na tua casa, para a honra e glória do teu nome santo e precioso, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, obrigado, Deus vos abençoe. Obrigado a você que nos ouviu, que nos assistiu. Deus te recompense. E até sábado, às 19 horas, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos aqui mais uma vez. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.